Não, então eu vou passar um pouco sobre equipamentos também e vamos avançar nessa apresentação, tá? Depois, eu pretendo finalizar isso aqui falando um pouco sobre o protocolo de comunicação. Não só o protocolo 61850, que é o mais utilizado hoje, mas protocolos que também são usados no ambiente, aliás, no setor elétrico, né, porque esses protocolos eles coexistem, embora o 61850 seja o protocolo mais utilizado hoje. Tá? Bom, então vamos seguir aqui a apresentação. Se meu aplicativo aqui fizer questão de funcionar, porque está meio lento, a menos que eu abra ele de novo, deixa eu ver como que ele está. Deveria estar funcionando. Agora foi. Bom, eu já falei isso algumas vezes para vocês, né, sobre o tamanho dos sistemas interligados, né? O sistema interligado nacional, ele é majoritariamente ligado no sul, sudeste, centro-oeste, né? Por isso que qualquer ocorrência no nordeste e no norte acaba sendo um problema maior do que seria aqui no sul, sudeste. Porque eu estou dando um zoom do sistema, né? Cada cor aqui representa um nível de tensão diferente. Então, suponho que o verde aqui seja 500 kV, o preto é corrente contínua, ou 765 kV, depende do nível de tensão. O 138 é amarelo, 440, tem os níveis aqui. Então, 138 é amarelo, aliás, o 500 kV é o vermelho, desculpa, eu falei verde não, verde é 230, 245 é o azul, 440 é o rosa, então na área de concessão da CETEP, você tem as linhas de 440 aqui, por exemplo, tá? Então é um sistema, não é um sistema em anel, digamos assim, quer dizer, é um sistema em malha, em que a transmissão em extra alta tensão ou alta tensão ela é prevista para ser em malha. As usinas de geração elas são conectadas de forma radial a essa malha, com mais ou menos linhas para aumentar a confiabilidade, né, dessa transmissão. E as unidades consumidores também conectadas nesse grande anel também de forma radial, digamos assim. O sistema brasileiro é grande em termos geográficos. Em termos de potência, não se compara ao sistema americano, isso aqui é um exemplo, né? O sistema americano ele é bem maior que o brasileiro, chega a ser umas 6 vezes maior em termos de geração. É um sistema que opera numa rede dividida entre, né, o Texas é separado do leste que é separado do oeste, são 3 sistemas distintos. Né? O Texas ele é separado do restante dos Estados Unidos sob a prerrogativa de que os índices de confiabilidade no Texas são mais restritivos que os índices de confiabilidade no restante dos Estados Unidos, então eles não querem se interligar sob o pretexto de que eles vão reduzir a qualidade da energia elétrica fornecida por eles, então eles se interligam com o leste por meio de linhas de transmissão e corrente contínua, são 3 linhas para o leste, e também para o oeste por meio de linhas de transmissão de corrente contínua, são 2 linhas. Então, a interligação do Texas do leste para o oeste é uma interligação puramente para fins comerciais, né? Eles exportam a energia que eles produzem ali e vendem para o leste e para o oeste por meio dessas linhas. Então, não existe nem interação dinâmica entre os sistemas, porque a integração é feita por meio de linhas de corrente contínua. Esses sistemas, no caso brasileiro, o sistema inteiro é interligado, pelo menos esse sistema que vocês estão vendo aí. Isso significa que, hipoteticamente, é possível transmitir energia de qualquer ponto a qualquer ponto do sistema interligado brasileiro, né? E significa, então, que a distância elétrica entre as máquinas de qualquer ponto desse sistema não excede os 90 graus hipotéticos, o ângulo delta ali, né? Então, todas as barras do sistema brasileiro, elas são eletricamente próximas umas das outras, e tem ângulos ali menores do que 90 graus. No seno de delta, eu estou falando em termos da transferência de potência, quer dizer, existe de fato uma interconexão elétrica. No caso americano, isso não é possível, tá? Não é possível você interligar o leste e o oeste, ou seja, uma máquina no leste, uma máquina no oeste, embora possam estar ligadas
e girarem a uma velocidade síncrona, o ângulo de carga entre elas é maior do que 90 graus, ou seja, não existe a possibilidade de troca de potência entre as máquinas do leste e as máquinas do oeste. Tá? No caso brasileiro, não. Isso aí ainda é possível, né? Mas o caso do Brasil tem um parque de geração que chega a ser, sei lá, 1/8 do parque de geração americano, se você pegar o pico de geração americana que acontece no inverno, tá? Embora o consumo máximo nos Estados Unidos seja no verão. No caso brasileiro, não varia muito, embora o consumo no verão seja maior, também pelo mesmo motivo americano, que é condicionamento de ar. Tá? É possível, né, fazer, então, a operação de um sistema como esse, principalmente porque qualquer variação de carga é pequena quando comparado com a capacidade de geração, né, e porque qualquer ocorrência no sistema ela é eliminada rapidamente por meio da atuação de equipamentos de proteção que são projetados e especificados para atuar dessa forma. Então, qualquer ocorrência de curto-circuito em qualquer equipamento primário, tem geradores, transformadores, linhas, reatores compensações reativas, etc. Quando você tem um dano como esse, você tem alguma função de proteção, algum elemento que vai determinar que esse equipamento primário se encontra operando numa condição anormal e vai retirar esse equipamento do sistema de modo a evitar qualquer danos por estresse térmico ou mecânico, né? Por exemplo, curto-circuito no barramento pode produzir um estresse mecânico, né? Você tem forças eletromagnéticas que aparecem em função do curto-circuito e que podem produzir, então, alguma torção no barramento. Né? E até mesmo perda de estabilidade do sistema. Um sistema elétrico interligado como o sistema brasileiro, né, uma perda de estabilidade pode ocorrer se um curto-circuito perdurar na rede se for o sistema interligado, se for a rede básica, ou seja, níveis de tensão superiores a 230 kV, se ele perdurar por mais do que 100 milissegundos, muito provavelmente você já pode estar em risco ali de perder a estabilidade do sistema. Né? Então você precisa atuar rapidamente, de modo a detectar a falta e isolar a menor porção da rede possível. Então, devido a esse requisito de velocidade, precisão, confiabilidade, normalmente você tem mais de um equipamento dedicado ou mais de uma função de proteção dedicada para a proteção de cada equipamento de rede. Né? Então, você não protege uma linha só usando função de sobrecorrente direcional, você vai usar também a proteção de distância, e por aí vai. Né? Aquilo que a gente já tem discutido ao longo do semestre. Então, quando se fala em automação e proteção de grandes sistemas elétricos, né, qual que é a tarefa né, dos equipamentos de proteção, dos equipamentos de automação e dos sistemas que governam a operação desses equipamentos? É manter o grande sistema interligado operando adequadamente, sem que entre em colapso frente a grandes perturbações. E as perturbações não são só operações anormais dos equipamentos, em virtude de danos decorrentes, por exemplo, de descargas elétricas ou danos devido ao envelhecimento, mas também a grandes variações de carga. Né? Então, não é possível você operar um sistema dessa forma sem nenhum tipo de sistema de supervisão e controle. Então, os grandes sistemas interligados, possuem capacidade de monitoramento de grandezas de interesse, funções de controle automático para que ele opere da forma esperada, né, e mensagens de comunicação para centros de operação, onde existem pessoas fazendo a análise desses eventos que podem tomar decisões assertivas quanto ao seu funcionamento para evitar problemas de maiores proporções. Né? Então, vamos imaginar uma situação onde você tem uma requisição de manutenção numa determinada linha
e uma janela de tempo designada pelo Operador Nacional do Sistema para a manutenção dessa linha. No momento que você está fazendo a manutenção nessa linha, de repente, você pode ter uma ocorrência na rede, um desligamento de uma outra linha que coloque em risco a confiabilidade. Então, você vai ter engenheiros nos centros de operação regionais e no Centro de Operação Nacional, no NS, fazendo simulações a partir de modelos do sistema para definir se a manutenção precisa ser interrompida para que o sistema volte a uma condição de confiabilidade satisfatória ou se ela pode continuar, porque aquela falha na outra linha não produziu nenhuma ou produziu uma pequena variação na confiabilidade, mas não de forma significativa, né? Então, você não faz a operação do sistema de forma desassistida como um todo, né? Uma parte da inteligência é transferida ao operador que deve avaliar as condições em função do estado operativo, né? E para que isso seja possível, existe uma hierarquia, né, de controle e supervisão, que vem desde a subestação e dos equipamentos primários até o nível nacional, que é o nível de centro de operação do sistema interligado. Então, nas subestações e nas usinas de geração, o que existe é monitoramento dos disjuntores, não só o estado do disjuntor, se aberto ou se fechado, mas também o monitoramento do número de operações e quanta energia ele já dissipou, o estado operativo de seccionadoras, o estado dos transformadores, TAPs, eventualmente se você pode ter sinalizações do sistema de gestão de ativos, você tem o monitoramento feito pelos dispositivos eletrônicos inteligentes que monitoram níveis de tensão, correntes, despachos de potência, você tem informações sobre serviço auxiliar e informações sobre quaisquer outros equipamentos, né? Obviamente, essas informações são muito granulares e elas não estão disponíveis no centro de operação do sistema, caso contrário, seria inundado uma quantidade absurda de informações e resultaria numa pouca capacidade de atuação assertiva na rede, né? Você precisa filtrar essas informações, na verdade, esses dados, e tornar esses dados informações para que eles possam ser utilizados nos níveis hierárquicos superiores, né? Então, você tem os centros de operação dos agentes, então, cada concessionária de distribuição tem o seu centro de operação ou os seus centros de operação, cada concessionária de transmissão tem os seus centros de operação, e no nível hierarquicamente superior ao centro de operação de cada um dos agentes, existem os centros de operação regionais. Então, no Brasil, você tem cinco centros de operação regionais que coordenam a operação de cada uma das regiões. E o centro de operação do sistema que coordena a operação desses centros de operação regionais. E a informação ela vai sendo filtrada desde o nível hierárquico mais inferior, que é o nível hierárquico localíssimo, digamos assim, que é aquele que está ligado direto aos equipamentos do pátio, até o nível local, que é o nível dos IEDs dentro das subestações, para o nível remoto de primeiro nível, que é o centro de operação dos agentes, e por aí vai. Na verdade, nas subestações, você tem 3 níveis de operação: o localíssimo, o local, o nível de supervisório da subestação e depois o nível remoto, que é dentro do centro de operação dos agentes, né? Eu quero dizer o seguinte: na subestação, deixa eu ver se eu consigo. Não sei, estou com algum problema aqui no minha canetinha aqui. Então, você tem, por exemplo, no pátio da subestação, né, você tem lá, por exemplo, um barramento aqui, né? Barramento aqui e nível de tensão. Você está fazendo monitoramento aqui. Isso aqui é chamado de localíssimo, né? Aí você tem a casa onde tem os IEDs aqui, né? Você tem os IEDs de proteção que fazem hoje em dia também a parte de automação. Isso aqui é o nível local. Esses IEDs se comunicam com um computador que fica dentro da casa de operação. Na verdade, é ele que faz o front-end. Deixa eu desenhar aqui que eu acho melhor. Tá ruim isso aqui, pessoal. Um dia é o melhor esse desenho. Então, aqui dentro você tem um computador e o IED conversa com esse computador, que é o nível de supervisão
dentro da subestação ainda. Isso aqui se comunica com o centro de operação, que é o remoto aqui, que é o centro de operação aqui do agente. Tá? Você tem, tipicamente, 3 níveis dentro da subestação. Aí o nível remoto do agente, dali para frente, o nível do centro de operação regional e depois o centro de operação do sistema. Bom, no centro de operação do sistema, existem, então, as funções de operação de alto nível, né? Que são, né, por exemplo, eu já dei o exemplo ali, quando você faz análise de confiabilidade, né, para recomposição do sistema. Mas você tem aqui as funções que fazem, por exemplo, o fluxo de potência, né? Então, o fluxo de potência, ele é utilizado para programação de despacho. Então, você faz a programação de despacho do dia N com informação de carga do dia N-1. Mas o despacho, ele deve prever a, a melhor condição em termos de perdas e nível de tensão face à disponibilidade das usinas. Então, você pode ter um redespacho ao longo do dia, né? Você tem algoritmos que fazem estimação de estado, né? Então, a estimação de estado, ela são técnicas onde você consegue determinar o nível de confiança de certas medições chaves no seu sistema e verificar se aquela medição ela é correta ou não e se ela fornece uma informação assertiva sobre o estado operativo do seu equipamento, por exemplo, né? Análise de segurança, que é o que eu falei, de repente você fez uma manobra para fazer manutenção na sua rede, e aí você perdeu uma parte da rede em virtude de um curto-circuito. Você precisa avaliar se existe confiabilidade e qual que é o nível de confiabilidade do sistema para atendimento às cargas. Existem ferramentas de previsão de carga, porque mesmo que você tenha utilizado para fazer o despacho a previsão de carga baseada no dia N-1, obviamente, cada dia é um dia novo e a carga não se comporta exatamente da mesma forma, exatamente igual, né? Aí você tem uma programação, uma ferramenta mais de alto nível que faz a programação hidroenergética dos reservatórios, que é uma ferramenta que roda num span de tempo muito maior, por exemplo, do que a análise de segurança, a previsão de carga, embora a previsão de carga de longo prazo faça parte da programação hidroenergética dos reservatórios. Você tem uma ferramenta de recomposição do sistema, né? Quando você tem um desligamento por um blackout ou um desligamento de parte do sistema num esquema de rejeição automática de carga, você precisa depois recompor o sistema. E outras ferramentas que podem ser desenvolvidas e utilizadas no centro de operação. Então, são funções que observam o sistema elétrico como um todo, com o objetivo de manter ele funcionando de forma transparente para os consumidores, com a melhor segurança possível. Tá? Esses sistemas, eles demandam uma enorme quantidade de informações, né? E essas informações, então, elas vêm desde as subestações, avançando pelos níveis hierárquicos e sendo consolidadas aí nessas ferramentas para a operação do sistema. Né? Bom, esse sistema, além das informações, para que ele seja considerado um sistema de automação de fato, ele deve conseguir intervir, né, com os equipamentos. Então, você precisa, né, de protocolos de comunicação. Né? Então, hoje em dia, quando você fala, né, de forma mais moderna a respeito disso aqui, né, quando você fala de informação, você precisa de modelo de dados. E aí se usa uma norma chamada CIM, que é Common Information Model, né? E para você comandar e controlar equipamentos, aliás, vou fazer de outra cor isso daqui, a demanda de informações e o comando e controle dos equipamentos, você precisa, para ambos aqui, de protocolos de comunicação.
Tudo bem, pessoal? Continuam me ouvindo aí? Ok, Thiago, obrigado, valeu, Sim. Jana. Bom, no caso brasileiro, né, o Sistema Interligado Nacional chega a comandar aí mais os sistemas de proteção. Aqui não são 50 mil intervenções manuais, né? Aqui são 50 mil intervenções, considerando todo o sistema, considerando todos os sistemas que podem fazer essas intervenções, sistemas de automação, controle, supervisão e proteção, né? Esses sistemas aqui recebem cerca de 10 mil informações por segundo e fazem 10 milhões de registros por dia, né? Então, é um conjunto maciço de informações e intervenções que devem ser controladas por sistemas especialistas, né, dedicados exclusivamente a isso. Então, o sistema de automação das subestações, que a gente chama de SAS, estão vinculados às subestações, são o núcleo desse sistema de supervisão e controle do Sistema Interligado Nacional. Então, cada subestação tem um sistema de automação próprio, composto por equipamentos que fazem aquisição de dados, fazem automação e controle dos equipamentos primários e a comunicação com os centros de operação por meio desses protocolos, né? Antigamente, existia uma segregação grande entre os equipamentos de automação, os equipamentos de comunicação, os equipamentos de proteção, em virtude dos tempos envolvidos nessas atividades, né? A proteção demanda tempos de atuação que são muito mais rápidos do que, por exemplo, os tempos de automação, né? E as informações para a supervisão demandam tempos mais lentos que os tempos de automação. Então, existia uma hierarquia, né, nessa operação da rede que dependia da gravidade, né, dos fenômenos tratados e da capacidade dos equipamentos de tratar esses fenômenos. Hoje em dia, no centro, né, da automação, supervisão, controle e proteção, existe um equipamento chamado equipamento dispositivo eletrônico inteligente, um equipamento eletrônico inteligente, que pode desempenhar todas essas funções, né? Então, o IED hoje ele pode fazer isso, né? E mais, nos sistemas futuros espera-se que isso seja feito, então, por um supercomputador instalado no centro de operação distante da subestação, em virtude, né, da sua criticidade, né? E ficar na subestação é sempre um ambiente muito severo do ponto de vista de temperatura, de fenômenos eletromagnéticos, né? Então você elimina esse problema levando para dentro do centro de operação e comanda todos os equipamentos primários por meio de canais de comunicação e dispositivos eletrônicos dedicados a esses equipamentos na subestação, né? Isso ainda está longe de acontecer, pessoal, né? Mas vamos dizer, é o que se pensa aí para o futuro. Então, vamos falar um pouco sobre os equipamentos primários, tá? Vou falar sobre a subestação, subestações como de forma genérica, e vamos passar por todos esses equipamentos primários e vamos falar sobre alguns aspectos aí tecnológicos e também aí de especificação. Então, uma subestação tem esse nome, primeiro, porque ela, no nível hierárquico da transmissão de energia, é aquela que está depois da usina, né? O americano chamava usina de estação, a gente tomava de chamar de usina, né? Então, a subestação é aquela que vem depois da usina. Então, na usina você gera, ou seja, na estação você gera, e o que está conectado na estação é uma subestação. A gente chama mais genericamente hoje tudo de subestação, né, e usina a gente chama de usina mesmo. Então, você tem diversos circuitos e linhas, que é conectado a um sistema de barramentos por meio de chaves seccionadoras e disjuntores, né? O arranjo de barramentos usado nas subestações, ele é escolhido em função do porte da subestação e tem a ver com a confiabilidade que você espera na hora que você precisa fazer a manutenção em algum equipamento dessa subestação. Quer dizer, de repente eu tenho uma subestação e eu preciso fazer uma manutenção num disjuntor, eu preciso retirar ele de serviço e colocar um disjuntor de reserva, né?
ou eu tenho já esse disjuntor no pátio, ou eu preciso desligar a subestação e substituir o disjuntor, né? Na verdade, você não tem, nem nas subestações mais simples, isso não ocorre, você não vai desligar um disjuntor, retirar ele de serviço e substituir. O que você tem ali normalmente é um disjuntor de serviço já pronto para ser manobrado já no pátio da subestação, para você poder fazer manutenção naquele disjuntor. Até subestações que são bem mais sofisticadas, que você pode fazer manobra de barramento, manobra de B de linha e por aí vai, né? Então, a flexibilidade da subestação e a capacidade de manobra sem interferência na disponibilidade de transferência de potência é o que define a confiabilidade da estação e, obviamente, o custo da solução, né? Aos equipamentos primários, né, que são os barramentos, transformadores, linhas, compensação reativa, disjuntores, seccionadoras e etc., você tem os equipamentos que fazem, então, o seu monitoramento, e esse monitoramento pode ser feito desde monitoramento, por exemplo, de circuitos auxiliares para manobra de disjuntor, e aí você monitora diretamente o circuito e, eventualmente, estado de contatores que mapeiam, né, o estado operativo desse equipamento primário, até, de fato, medição de tensão e corrente que você obtém medindo, né, os circuitos secundários dos transformadores de instrumentação, né? E aí você consegue determinar se determinado equipamento está energizado ou não, se circula corrente pelo circuito monitorado e por aí vai. Então, isso aqui é um desenho 3D de uma subestação, tá? Isso aqui a gente chama de pórtico, tipicamente, tá? O pórtico é a solução para você compatibilizar a torre de transmissão ao barramento, né? Então, isso aqui é o barramento. Aqui você tem explicitamente dois disjuntores, um aqui com o cachorrinho do microfone aí sem querer. Ok. Então tem aqui os disjuntores, tá? Depois eu vou falar um pouco mais sobre disjuntores. Então tem uma filha de disjuntores aqui, uma filha de disjuntores aqui, tá? Que são esses caras aqui. Eu suponho, aqui o desenho está ruim, mas isso daqui provavelmente, o que eu não estou enxergando aqui são as seccionadoras, tá, gente? Isso aqui provavelmente é um TC, é a filha de TCs, que são esses caras aqui, ó. Isso aqui deve ser TP. Isso aqui são os para-raios. Aqui também é para-raio, tá? E aqui é um transformador. Então, isso aqui é uma linha chegando. Na verdade, são duas linhas chegando. Você tem aqui dois. Aqui são os pórticos. Aqui tem TC. Eu não sei se isso aqui pode ser que seja a chave, tá? Pelo desenho aqui, pessoal. Aí fica ruim ver de lado, tá? Mas parece TC aqui também, tá? Pode ser TC aqui também. Tá? E aqui o desenho está meio ruim aqui para ver aqui no meio aqui, tá? Não consigo enxergar direito. Mas eu acredito, isso aqui está me parecendo chave aqui, ó. Tá, esse desenho aqui, deixa eu ver se dando um zoom aqui melhora um pouco. Não melhora muito não, tá? Isso aqui está parecendo só um TC aqui, e isso aqui só o suporte aqui para ir para o barramento. Não estou enxergando chave aqui não. Isso aqui é o barramento trifásico. Não consigo enxergar aqui não, no desenho. Tá? Mas normalmente você tem chave antes e depois dos TCs, tá? E aqui é um exemplo,
seria uma foto lateral daquilo. Então, aqui é o disjuntor, tem duas câmaras de extinção de arco, o TC aqui tem uma chave seccionadora que deve abrir nesse sentido aqui, provavelmente. Ela abre assim. Né? Pelo desenho aqui. Você tem chave, às vezes, que ela pivota, né? São chaves que você tem a sustentação aqui, a chave fica aqui em cima, né? Se admitir que isso aqui é um eixo, ela pode girar assim, tá? Aí ela tem dois pontos de apoio para fechar aqui, ó. Aqui. E o outro aqui. Não é o caso desse exemplo aqui, tá? Então, os principais arranjos de barramentos que existem, barra simples e barra seccionada, você encontra muito isso aqui em distribuição, né? Então, o que você tem, o barra simples é a entrada aqui da energia e a saída em vários circuitos, tá? Barra seccionada é quando você tem duas barras aqui e a entrada desse jeito aqui. E aí você tem uma chave aqui que normalmente é aberta, e aí você pode transferir as cargas para um lado ou para o outro da alimentação aqui. Barra principal de transferência, barra dupla de disjuntor duplo, simples, barra dupla de disjuntor duplo, disjuntor e meio e anel. Para o sistema de 500 kV brasileiro, basicamente o que se escolhe aqui é disjuntor e meio ou anel, mas é o disjuntor e meio, o queridinho dos projetistas brasileiros, aqui no caso do sistema interligado nacional, subestações de grande porte, aquelas que são mais críticas do ponto de vista de transferência de potência, tá? Então, quanto mais complicado for o arranjo de subestação, mais complicada é a manobra dessa subestação para manutenção, tá? Não sei se tem desenho aqui dos barramentos, mas se não tiver, eu ainda faço isso aqui. Não na aula de hoje, mas eu faço para a aula que vem. Isso aqui é só um exemplo, tá? Isso aqui é uma barra, barra principal e barra de transferência. Tá? Então, um exemplo, isso aqui está fechado, esqueci de fechar aqui, na verdade é uma falha da apresentação. Aqui é fechado. Então, aqui você tem dois circuitos alimentando duas barras. Uma delas é a principal, quer dizer, chega energia por um circuito e vai embora pelo outro circuito. Tá? Então, por exemplo, a barra 1 pode ser a barra principal. Então, que você vai ter energia chegando por aqui, as seccionadoras fechadas, e vai embora por aqui. Uma hora você precisa fazer a manutenção de um disjuntor, por exemplo, precisa fazer a transferência do disjuntor, por exemplo, esse disjuntor aqui para esse daqui. Então, você precisa abrir o disjuntor e fechar isso daqui. Só que aí você vai fornecer energia desse jeito aqui, percorrendo esse caminho aqui, né? Por aqui, daqui para cá, na verdade, né? Da barra 1, por aqui vai embora para o circuito 2. Então, você tem uma ordem aqui de abertura e fechamento de modo a tornar essa operação segura, tá? Então, você quer transferir da barra 1 para a barra 2, você precisa fechar as seccionadoras 29.6 e 29.8 e depois ligar o disjuntor 24.1, se você vai transferir. Aí, se você vai transferir o circuito 2 da barra 1 para a barra 2, você precisa abrir esse disjuntor e bloquear o religamento, né? Aí você vai abrir, vai fechar a seccionadora 29, acho que aqui é 29.6 aqui. Isso aqui está errado. E aí, não, tá certo.
Preciso fechar a seccionadora 29.8 e transferir a proteção do 52.1 para o 24.1 aqui. É ele que vai proteger esse circuito aqui, né? E aí eu abro a 29.2 e a 29.4, isolando a barra 1 aqui. Tá? É isso que eu estou fazendo. Aí eu estou transferindo energia para a barra 2. Tá? E a depender do tipo de arranjo, a manobra fica um pouco mais complicada. Tá? E é sempre um momento de fragilidade do sistema, né, quando você faz manobra, porque os ajustes têm que estar corretos, ou seja, na hora que você transfere a proteção do IED, que faz a proteção no 52.1 para o 24.1, você tem que usar a mesma função de proteção, porque ele vai proteger o mesmo circuito. Tá? Inclusive, o apagão que teve, né, na interligação do 500 kV com Belo Monte o ano passado, foi por causa disso. Né? Era um circuito com barra dupla, uma barra estava desligada, a outra barra tinha transferência, mas só que a proteção ali estava ajustada para um nível de corrente indevido, né? E ela estava ajustada para uma corrente menor do que seria. Na hora que houve a transferência, então a proteção atuou indevidamente, tá? Ali foi um erro de ajuste. Tá? É como se eu tivesse ajustado errado o sobrecorrente desse cara aqui, e para a corrente nominal ele desliga a barra. Então, na hora que eu transfiro a proteção, ele desliga, e aí eu fico sem energia no circuito, na saída desse circuito aqui, tá? Porque a barra está desenergizada. Bom, então vamos falar um pouco sobre os disjuntores e vamos falar sobre o equipamento de cada vez aqui. O disjuntor é o mais importante, obviamente, né? Porque é ele que é capaz de isolar no momento que você tem um defeito no equipamento, e é aquele que faz a extinção do arco. Desculpa, gente. Então, é um equipamento fundamental, usando como ponto de interligação entre dois componentes da rede. É ele que define, né, no final das contas, a zona de proteção, embora a medição da zona de proteção seja feita pelo TC associado. Ele é importante porque ele é o equipamento capaz de interromper a corrente de defeito, desenergizando o equipamento defeituoso e eliminando o arco elétrico que se forma na hora que você promove a abertura do sistema, né? Obviamente, ele não é usado só para isso, ele é usado também para desligamento intencional, porque todos os sistemas são majoritariamente indutivos, então toda vez que você desliga um sistema elétrico, vai aparecer um arco elétrico, né? Então é ele que ele que tem a capacidade de extinguir esse arco elétrico, né? E eventualmente outros tipos de fenômenos que podem ocorrer quando você tem né, a manobra de um sistema, né? Energização de um transformador, por exemplo, né? Ou quando você tem corrente capacitiva, quando você tem desligamento de banco capacitivo, coisa do gênero, né? Os disjuntores eles são construídos para eliminar os arcos elétricos o mais rapidamente possível, preferencialmente na primeira passagem pelo zero, mas isso não acontece, porque na primeira passagem você tem ainda um ambiente, né, onde a chave está inserida no disjuntor bastante aquecido, e né, se o disjuntor não for um disjuntor a vácuo, você tem uma certa ionização das moléculas ali dentro, quer dizer, ele não consegue extinguir o arco elétrico quando da primeira passagem pelo zero. Mas ele deve extinguir o arco elétrico rapidamente. No sistema interligado, né, se você admite que o sistema deve eliminar o defeito em até 80, 100 milissegundos, se você atrasar 2 ciclos para perceber o defeito, o que não é muito se você utiliza uma função de proteção baseada na transformada discreta de Fourier, e, portanto, você precisa de uma janela inteira na falta para discernir corretamente o defeito, né? Se você atrasar mais uma janela, você já está atrasando mais ou menos 33 milissegundos, né? 33 milissegundos e meio, você teria aí 50 milissegundos, 70 milissegundos para o disjuntor promover a abertura, né? Você está falando 3 a 5 ciclos, né? E isso de forma consistente, toda vez que ele for solicitado, mesmo que ele tenha permanecido fechado por meses, diretamente, assim, quer dizer, é um equipamento crítico, né? E normalmente os grandes problemas que você tem no sistema interligado são decorrentes de falhas na proteção ou falhas no próprio elemento que é capaz de seccionar o equipamento defeituoso, que é o disjuntor. Né? Bom, como é que funciona o arco elétrico? Né? Quando você tem, então, a separação dos contatos do disjuntor, um arco elétrico é estabelecido e a corrente que vai fluir através desse arco
pode produzir um aumento térmico aí que vai de 5.000 a 20.000 Kelvin, né? Então você tem a formação de um plasma, né? Nas vizinhanças da passagem pelo zero da corrente, o diâmetro do arco diminui porque a corrente que flui é menor, obviamente, e a temperatura reduz. Você tem, claro, uma inércia térmica, né? Essa inércia térmica ela é maior ou menor em função do ambiente onde o arco se estabelece, e você tem uma diminuição na ionização do plasma. Ele pode, inclusive, deixar de ser condutor quando a corrente se aproxima da passagem pelo zero. E é nesse momento que a corrente pode ser, digamos assim, hipoteticamente interrompida. Tá? Para que essa corrente não volte a aparecer, ou seja, não volte a ter corrente de condução que produz o arco elétrico, né? A corrente de condução é o arco elétrico, de fato. Né? Você precisa resfriar o arco a uma temperatura baixa o suficiente para que ele deixe de ser condutor, e você tem um requisito dielétrico, você precisa restabelecer a rigidez dielétrica entre os contatos, de modo que esse dielétrico suporte o rápido aumento de tensão entre os terminais, né? Ou seja, a tensão de restabelecimento transitória. Quando você tem a corrente extinta, quando ela passa pelo zero, né? Você vai ter ali né, o que você tem é um V, LD e DT, então a corrente é uma corrente senoidal, quando passa pelo zero ela começa a se extinguir, você tem um D e DT elevado, você tem uma tensão, você começa a ter uma sobretensão decorrente desse fenômeno elétrico, digamos assim. Essa tensão cresce, se ela crescer demais, ela pode produzir, né, o rompimento da rigidez dielétrica novamente e o restabelecimento do arco. Isso pode acontecer algumas vezes, né, mas se ela se restabelece pelo menos uma vez a cada passagem pelo zero, ou seja, 2 vezes por ciclo, né, e você pretende distinguir o arco em até 5 ciclos, digamos assim, na pior das hipóteses, ela vai se restabelecer umas 10 vezes, né? Você não quer que isso ocorra. Ou você quer que, na verdade, o disjuntor seja capaz de extinguir esse arco sem o seu restabelecimento. Então, existem várias técnicas para você extinguir o arco elétrico. Né? Bom, os dois requisitos, eles têm que ser alcançados. Caso contrário, você não consegue extinguir o arco até a próxima passagem pelo zero. Quer dizer, se a corrente não passa pelo zero, você perde a capacidade de extinguir a corrente. Por isso que se fala que é virtualmente impossível você extinguir corrente contínua. Né? Os disjuntores modernos normalmente interrompem a corrente de curto-circuito na segunda ou terceira passagem pelo zero, como eu falei ali, 1,5 ciclo, 2 ciclos, depois do comando de abertura do disjuntor. Né? Bom, quais são as técnicas para extinção do arco? Isso aqui não estou falando das tecnologias dos disjuntores, mas o que você deveria fazer fisicamente para extinguir o arco. A primeira técnica é provocar o alongamento do arco. Então, o alongamento do arco produzido, por exemplo, pelo ar, quando você tem o estabelecimento do arco no ar, ele acaba sendo suficiente pela autoextinção do arco elétrico. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver um vídeo de um teste de uma seccionadora de 500 kV. Se vocês escreverem na switchgear, procurem depois no YouTube a seguinte frase. Acho que isso aqui deve ser o suficiente. Deixa o switchgear arcing, arco elétrico numa seccionadora. Vocês vão ver que é um filme que tem o desenho de uma seccionadora abrindo. Tá? Então você tem aqui a seccionadora abrindo aqui. A formação do arco é uma seccionadora de 500 kV. Né? O arco elétrico se forma na abertura de uma fase. Né? Quer dizer, é um negócio... Ele cresce bastante aqui.
e uma hora ele se extingue pelo crescimento. Por que que ele cresce, na verdade? Por que que o arco elétrico ele se alonga? Porque ele produz aquecimento do ar e o ar aquecido sobe, né? O ar aquecido sobe e empurra o arco elétrico para cima, tá? Uma outra técnica para reduzir o arco, desculpa, para eliminar o arco, é reduzir a sua temperatura, né? Então, se você fizer contatos elétricos dentro do disjuntor, cuja distância elétrica aumenta à medida que você solicita a abertura do arco, né? Por exemplo, contatos que são abertos por mola e percorrem uma distância D, você está promovendo o alongamento do arco. Redução da temperatura, por exemplo, você põe um gás ali, aumenta a pressão, como ele está confinado, diminui a temperatura, né? É, Você substitui o meio que pode se ionizar para um meio com uma rigidez dielétrica maior, com óleo ou gás, por exemplo. Aí você consegue promover a extinção do arco. Tá? Então, existem várias tecnologias de disjuntores e várias desenvolvidas aí, né, nos últimos anos, né, nos últimos 100 anos de sistemas elétricos. Tá? Então, os disjuntores são constituídos pelas partes condutoras de corrente, que são os contatos elétricos, as partes isoladoras, de modo que eles possam ser instalados no pátio da subestação e manuseados, né? Dispositivos de extinção de arco, que podem ser câmaras de extinção, podem ser aletas, podem ser câmeras de compressão e etc. Um mecanismo de acionamento do disjuntor e componentes auxiliares, por exemplo, para sinalizar o estado operativo do disjuntor. Né? Eu vou falar de cada um desses componentes em cada um dos disjuntores que eu vou falar aqui. Então, isso aqui são dois disjuntores, aqui são disjuntores trifásicos, tá? Então, aqui, um é a câmara de extinção de arco, dois aqui é o suporte isolador, três aqui é a estrutura de suporte no pátio, né? Então, na verdade, eu tenho a isolação para a terra promovida por essa cadeia de isoladores aqui. O suporte mecânico, para que eu possa depois parafusar na estrutura do solo, né? Esse suporte metálico aqui. O que garante a rigidez elétrica do ponto de instalação até o solo é a distância desse ponto de instalação até o solo e mais essa parte isolante que garante a isolação, né, do disjuntor até a estrutura conectada no solo. Tá? Aí eu tenho outras partes aqui, o mecanismo de abertura está aqui dentro, é o 4, né? Aí eu tenho outros mecanismos que não dá para enxergar direito aqui, né? Mas eu tenho aqui, na verdade, uma estrutura mecânica. Aqui dentro eu tenho algo que produz, por exemplo, o giro dessa estrutura mecânica aqui que puxa o contato para baixo. Né? Quer dizer, eu tenho, por exemplo, eu vou pegar esse desenho aqui de lado, né? É um círculo aqui, né? Aí eu tenho uma alavanca aqui, presa na alavanca, que está presa no contato. Na hora que eu giro isso aqui para baixo, eu trago essa haste para baixo e eu promovo a abertura. Né? Como se fosse o pistão de um carro aqui, mais ou menos. Tá? É um jeito de se fazer. Isso aqui é um outro tipo de disjuntor, parecido com os disjuntores que eu mostrei para vocês. Então, eu tenho duas câmeras de extinção aqui. É um disjuntor provavelmente com uma tensão maior. Aqui é a base que isola, né, da instalação física aqui no solo. Aqui é a caixa onde eu tenho o mecanismo de abertura. Né? O 5 aqui, deixa eu ver o que é. Tá, isso aqui é a mola que dá o trip. Na hora que eu aciono a mola, é ela que promove a abertura. Né? Então, aqui como é que eu devo ter os contatos? Aqui, muito provavelmente, os contatos aqui é um contato fixo, um contato móvel, tá? Aqui eu tenho os dois contatos aqui, um contato aqui e o outro contato aqui. Então a abertura se dá nesse sentido, aqui a abertura se dá nesse sentido aqui, tá? Então essas aqui são fotos desses disjuntores, os dois tipos que eu desenhei ali, tá? Esse aqui são os dois tipos de disjuntores. Não sei se alguém me perguntou alguma coisa. Não, ainda não falei nada sobre o mecanismo de sopro, não, César. Vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, só por enquanto estou mostrando aqui as partes mecânicas e tudo, eu não falei sobre os métodos de extinção ainda. Aqui é o outro tipo de disjuntor.
São só dois desenhos. Aqui o disjuntor tanque morto e tanque vivo. Vocês já tinham visto isso. A vantagem do tanque morto é que eu tenho os TCs na bucha aqui, tá vendo? Tem os TCs nas entradas, então quer dizer, o disjuntor está aqui dentro. O mecanismo de abertura, ele está aqui dentro, aqui, a minha chave. Né? Deixa eu desenhar aqui, depois eu tiro. Depois eu dou zoom. A chave está de fato aqui dentro. Né? Obviamente, o que eu estou desenhando aqui é só um esboço, tá, gente? A forma como se faz isso aqui dentro é diferente, né? Mas eu estou com a chave aqui dentro, né? Então a chave está aqui, então uma fase está aqui, eu tenho as três fases aqui. Né? Aqui não dá para ver o desenho, mas eu tenho a chave aqui dentro. Esse aqui é o disjuntor tanque vivo. Não sei se dá para ver algum TC aqui perto, acho que não. Só tem a foto mesmo do disjuntor. Mais para longe, também não dá para ver aqui não, tá, pessoal? Mas o disjuntor tanque vivo não tem... Aqui a carcaça é aterrada e tal, quer dizer, eu não posso pôr a mão aqui em cima, que eu estou no nível de tensão da fase, né? Aqui eu posso colocar a mão aqui porque ele está aterrado. Então, esse aqui é um disjuntor SF6 do tipo tanque morto. Esse aqui é um disjuntor a grande volume de óleo. A forma de você extinguir com óleo, grande volume ou pouco volume, tem a ver com a capacidade de extinção do ar. Né? SF6, ele usa a questão da expansão e compressão do gás, que promove a mudança no dielétrico e também na pressão ali dentro, né, que muda um pouco a temperatura. Né? Então, são disjuntores típicos aí. Esses dois aqui são de tanque morto. Então, vamos falar quanto ao processo de extinção do ar. Então, você tem disjuntores a óleo, então são os disjuntores de grande volume de óleo e pequeno volume de óleo, o disjuntor de ar comprimido, o disjuntor de SF6 e os disjuntores a vácuo. Tá? Cada um desses disjuntores tem um custo maior ou menor em função da tecnologia e são utilizados, em função do seu custo, em níveis de tensão maiores ou menores. Então, os disjuntores a óleo, o princípio de extinção do arco é baseado na decomposição das moléculas do óleo devido à temperatura extremamente elevada produzida pelo arco. A decomposição resulta na liberação de gases, principalmente hidrogênio, e o gás liberado tem duas funções. Tem um acentuado efeito refrigerante, né, porque o gás, quando se forma, expande e refrigera, e, ao mesmo tempo, o gás se forma na região onde tem o arco. Né? Então, em volta do gás, você tem óleo, então tem um aumento ali na pressão, e isso faz, então, o aumento da pressão e diminuição da temperatura faz com que você promova um ambiente propício para a extinção do arco. Né? Aí os gases, eles se elevam para a superfície do óleo, porque a densidade é menor, elevando, então, alongando, então, o arco elétrico. Né? Então, você tem aumento da pressão, diminuição da temperatura e alongamento do arco elétrico. E essas três características, então, fazem com que você tenha extinção do arco. Um problema dos disjuntores de óleo é que você está produzindo hidrogênio quando se forma arco elétrico ali, e o arco e o hidrogênio ele pode explodir, né? Então, quer dizer, é meio perigoso se o disjuntor não conseguir extinguir o arco, porque ele persiste dentro do disjuntor e aí você pode ter a explosão do disjuntor. Tá? É uma dos problemas desse tipo de equipamento. Os disjuntores de grande volume de óleo, os contatos ficam no centro de um grande tanque. Você tem um óleo mineral isolante dentro desse tanque de óleo, que é usado tanto para a interrupção das correntes com fenômeno, como usando, né, os fenômenos que eu descrevi aí, mas também fornece isolamento para a terra, são os disjuntores de tanque morto. Você pode encostar a mão na carcaça do disjuntor, né, que ele está aterrado, né, e ele provê isolação. Obviamente eu não faria isso, né, porque ninguém é maluco o suficiente para fazer uma coisa dessa. Eu, por exemplo, não faria. Tá?
Os contatos de cada polo são instalados no interior de uma pequena câmara de extinção. O que você tem nessa câmara, César, o problema não é a concentração de hidrogênio, quando você tem o arco que se forma, é a concentração que aumenta se o arco não for extinto. Tá? Se ele persistir, obviamente você vai ter mais hidrogênio. Tudo bem? Então, cada polo eles estão dentro de uma pequena câmara de extinção. Você tem um tubo de fenolite. Fenolite é um material isolante, né? Ele é altamente resistente à temperatura. E você tem um monte de celas que tem o formato de anel com contatos fixos na forma de uma tulipa, porque você precisa garantir, com a abertura e fechamento do disjuntor, que sempre os contatos vão ser fechados, né? Então você faz uma estrutura, depois acho que tem uma foto mais para frente, uma foto não, um diagrama mais para frente que mostra como é que é esse contato, porque você precisa garantir, né, que mesmo depois de inúmeras manobras, o disjuntor ele continua abrindo e fechando a contento, né? A maior vantagem dos disjuntores com grande volume de óleo é usar o TC de bucha, né? A gente já falou sobre isso, né? O TC de bucha delimita melhor as zonas de proteção, né? Então você consegue uma zona de proteção mais restrita, digamos assim, e menor falha de cobertura na zona de proteção. Obviamente, a desvantagem é que o óleo é inflamável, você precisa então fazer monitoramento do óleo, eventualmente a troca e processo de filtragem, por aí vai, né? Atualmente eles estão caindo em desuso. Algumas grandes empresas que fazem equipamentos primários deixaram, inclusive, de fazer disjuntores de óleo, tá? Então, isso aqui é uma fotografia, são 3 disjuntores aqui para cada fase. Tá? Então, você tem as TCs de bucha. Aqui tem um desenho, deixa eu ver se dá para ver um pouquinho na estrutura dentro, se tem uma mínima... fica difícil de entender como funciona, tá? O desenho, o diagrama não está legal. Deixa eu ver se tem mais alguma figura um pouquinho melhor mais para frente. Aqui tem um desenho parecido, tá? Então você tem um contato móvel, que é esse cara aqui, tá? Esse aqui é o contato fixo aqui de cima. Isso aqui está dentro de um tubo. E aí você tem aqui as chapas metálicas, como eu falei, e o arco elétrico se alonga aqui dentro. O que você pode fazer é essa estrutura no formato de uma tulipa, desse jeito aqui. Deixa eu ver se eu faço um vermelho. É um formato assim, né? Que aí esse cara que quando encosta, ele não corre o risco de não encostar. Tudo bem? Bom, os disjuntores de pequeno volume de óleo, eles usam óleos exclusivamente para extinção do ar, mas ele não é suficiente para isolar as partes vivas e a terra, tá? Então você pode usar pequenos volumes de óleo numa estrutura parecida com a estrutura que eu já mostrei para vocês, que é uma estrutura como essa daqui, tá? Poderiam usar numa estrutura como essa com óleo aqui dentro, tudo bem? Só que aí o óleo não provê capacidade de isolação para a terra, então você não pode colocar a mão ali porque ele está vivo, tá? Eles começaram a ser desenvolvidos aí na década de 30, para uso em alta tensão na década de 70, e eles começaram a usar, em níveis de tensão mais elevados, câmeras de extinção do tipo cross blast, depois tem os desenhos aqui, e a vantagem deles é que eles demandam baixa energia para acionamento, né? E aí você pode utilizar mecanismos de acionamento por mola que são mais confiáveis, né? Lembre-se que o disjuntor ele deve ser confiável para extinguir o arco elétrico, mas o mecanismo que abre o disjuntor, responsável pela movimentação dos contatos, deve ser confiável na hora que você aciona, né? Então, quer dizer, é um E de confiabilidade, né? Porque o disjuntor pode estar com seu óleo bem filtrado, com baixa concentração de gases e etc., e mesmo assim você não tem o mecanismo que promove a abertura do arco, né, a abertura, desculpa, dos contatos do disjuntor, adequadamente funcionando, então não adianta você comandar esse dispositivo porque ele não vai promover a abertura. Tá? Então,
E é um E, né? Quer dizer, se a confiabilidade desse sistema for 0,9 e a confiabilidade do disjuntor em extinguir o arco for 0,9, a confiabilidade do disjuntor como um todo é a multiplicação dos dois, que é 0,81. Né? Então, cada vez que você coloca um E, quer dizer, um mecanismo insere com o outro para conseguir promover a abertura do disjuntor, você está reduzindo a confiabilidade. Né? Então, isso aqui é um disjuntor a pequeno volume de óleo, tá? Então, você tem câmeras de extinção aqui dentro. Isso aqui é o mecanismo, isso aqui é o contato móvel e o contato fixo, tá? Então, o mecanismo de abertura está aqui para baixo. Então, você tem aqui mecanismos de alavanca que promove, então, a retração dessa barra aqui, né, e a desconexão da barra móvel da barra fixa. Isso aqui é um outro desse tipo, tá? Tem os desenhos aqui, com alguns detalhes adicionais, né? Mas tem que se lembrar sempre, né, que a forma como esses disjuntores é feita aqui são bem aqui baseadas muito em tentativa e erro, quer dizer, no início, obviamente, né, estou falando da década de 30, muito provavelmente isso aqui foram técnicas adicionais para você alongar arco e permitir, então, uma abertura mais eficiente e tal, que foram depois corroboradas com análises um pouco mais técnicas a respeito do problema. Tá? Isso aqui é um mecanismo parecido com o que eu falei, olha, que é a alavanca, né? Se vocês olharem para cá, você tem uma alavanca puxando o contato móvel, que está preso na base dessa barra aqui. Esse aqui é o contato móvel, né? Essa aqui é o contato fixo, essa aqui é a entrada da tulipa, você tem uma câmara de extinção de ar. Na verdade, você tem aletas aqui para alongar o arco, mas o arco vai se formar aqui também, na hora que você retrai o contato. Né? Então, são exemplos aqui. Um outro tipo de disjuntor que existe é o disjuntor de ar comprimido, é isso que perguntou o César, né? Nesse disjuntor, a extinção do arco é obtida a partir da admissão nas câmaras de ar comprimido armazenado em reservatório pressurizado, que sopra a região entre os contatos, né? E o sopro, né, o que, que ele faz? Ele produz o resfriamento do arco, né, e o alongamento do arco. Então, se você consegue promover, né, então, esse sopro no arco, você consegue dois dos, dos requisitos que você precisaria para extinguir o arco, que é resfriamento e alongamento. Obviamente, você poderia conseguir o sopro da maneira mais eficiente, que é o que se faz com SF6, que é o que eu vou falar mais para frente. Né? Imagina que você consiga, ao invés de colocar uma válvula de sopro, né, que você consiga criar um mecanismo, né, com um pistão aqui, com uma pequena entrada de ar nesse pistão. Na hora que você traciona o pistão nesse sentido, você empurra o que é que esteja, né, nesse reservatório aqui. Né? Imagina que você tem um reservatório aqui, depois a gente entra em detalhes disso aqui. Mas imagina que eu tenho um reservatório aqui com um fluido conhecido. Na hora que eu traciono esse êmbolo para trás, eu empurro esse elemento aqui para dentro. Empurro esse elemento aqui para dentro, reduzo a pressão aqui. Ao empurrar esse elemento para dentro, eu reduzo a temperatura, aumento, alongo o arco elétrico, né? E aí eu consigo extinguir o arco. Se o elemento que eu tiver aqui dentro for SF6, bingo, porque SF6 tem um dielétrico bastante comportado, né? Muito melhor do que o ar. Então eu consigo esses três fenômenos aqui, mais o fenômeno de um dielétrico bem comportado para extinguir o arco elétrico. Né? Então, o arco elétrico de SF6 é um parecido com o ar comprimido, digamos assim, mas a compressão do SF6 se dá de uma outra forma, tá? No caso do ar comprimido, você tem, de fato, uma câmara que sopra isso daí quando você tem a movimentação do disjuntor. Então, você tem um mecanismo acoplado ao mecanismo de movimentação que produz, então, o sopro de ar comprimido para dentro da câmara de extinção do arco, produzindo o seu alongamento e resfriamento e reduzindo a pressão ali dentro. Era isso que você queria ouvir, César? Sim, professor. Alguém tem mais alguma dúvida a respeito disso? Bom, então nos disjuntores modernos,
As câmeras de extinção são pressurizadas com ar aí a 25, 30 atmosferas, tipicamente. Nos reservatórios, a pressão é bem maior, 150, 200 atmosferas. E para a interrupção do arco, você tem simultaneamente a válvula que abre o sopro e a válvula de exaustão em cada câmara. Ou seja, você aumenta a pressão do arco, abre a câmara de exaustão e mantém a câmara que vem do reservatório de alta pressão assoprando ali dentro. Então, o mecanismo é esse. Obviamente, na hora que o arco se extingue, você fecha a câmara de exaustão e aí você rearma o disjuntor. Depois eu vou falar um pouquinho sobre abertura e fechamento do disjuntor, porque existe um ciclo de abertura e fechamento preconizado por norma. Ele tem que estar pronto para operar rapidamente após a primeira abertura. Então, esses mecanismos eles têm que se rearmar depois da primeira abertura e depois da primeira extinção. É assim que funciona o disjuntor de ar comprimido. Já o disjuntor SF6, ele usa algumas características do próprio SF6. Então, na pressão atmosférica, o SF6 ele tem uma rigidez dielétrica que é 2,5 vezes maior do que a rigidez dielétrica do ar. Só que ele tem uma vantagem enorme em relação ao ar. Quer dizer, à medida que você aumenta a pressão no SF6, ou seja, na hora que você comprime o SF6, você aumenta rapidamente a rigidez dielétrica do SF6, conseguindo uma rigidez dielétrica praticamente igual à rigidez dielétrica do óleo, que é uma grande rigidez dielétrica, a uma pressão relativamente pequena quando comparado com os disjuntores de ar comprimido, quer dizer, com 2 atmosferas. O SF6 ele é um gás que tem a capacidade de capturar elétrons livres, então a estrutura molecular do SF6 ela é uma estrutura que ela captura elétrons que estão na camada de condução. Tá? Então você consegue absorver rapidamente elétrons que estão presentes no arco. Então o arco se forma, você tem um plasma ali por onde você tem corrente de condução sendo transmitida de um eletrodo para o outro do disjuntor. Só que aí você tem um SF6 capaz de capturar uma parcela desses elétrons. E aí você pode usar... Aí existem 2 tecnologias distintas do ponto de vista mecânico. Então, uma estrutura interna dentro da câmara de extinção que permite, então, uma melhor capacidade de extinção do arco elétrico. Então, primeiro, usando a dupla pressão. Então, você tem um disjuntor semelhante ao disjuntor de ar comprimido. A única diferença é que o SF6 ele não pode ser descarregado na atmosfera, então você tem um êmbolo ali dentro, onde você tem uma troca entre uma câmara de alta pressão e a câmara onde você precisa extinguir o arco. Então você sai SF6 dessa câmara de alta pressão para dentro da câmara onde tem o arco, e se SF6 ele vai extinguir o arco, ele vai circular de volta para a câmara de alta pressão. Então, nessa câmara, ele é descarregado para essa câmara de baixa pressão, e o gás de alta pressão, que é utilizado para interrupção do arco, ele também serve para a manutenção do isolamento entre as partes energizadas do disjuntor e a terra. E aí você tem, após a interrupção do arco elétrico, o bombeamento do gás do reservatório de baixa pressão para o reservatório de alta pressão. A desvantagem é a confiabilidade dos compressores. E, além disso, o SF6 ele liquefaz em temperaturas baixas. Então, você ter o SF6 num sistema de bombeamento, numa região de baixa temperatura, você tem a chance do SF6 se liquefazer. Tá? Então, isso é um problema na hora que você precisa extinguir o arco elétrico novamente. Então, você tem uma outra tecnologia que são os disjuntores de autocompressão do tipo puffer. Tá? Tipo puffer é o que tem o êmbolo que eu falei para vocês. Então, eles são chamados de pressão única. O SF6 permanece no disjuntor a uma pressão de 3 a 6 atmosferas, servindo como isolador entre a parte energizada do equipamento e as demais partes do disjuntor
que depois são presas na estrutura que sustenta o disjuntor, né? E aí o que você tem é um dispositivo do tipo puffer, quer dizer, na verdade, o que você tem aqui dentro é o tal do êmbolo, que eu falei, que é esse mecanismo aqui. O ar se encontra aqui dentro, e esse mecanismo ele é preso solidamente a esse contato fixo, que é esse contato roxo aqui, esse azul meio arroxeado. Então, na hora que você traciona esse cara para baixo, você empurra o SF6 de uma câmara para outra, e você empurra o SF6 aqui para dentro, tá? E aí você empurra esse F6 aqui para dentro, e aí aumenta a pressão do SF6, alonga o arco e promove a abertura. Tá? Esse aqui é o contato fixo, esse é o contato móvel, esse aqui é o êmbolo. Tá? Esse aqui é o... É que tá ruim isso aqui, tá? Então você tem os dois contatos, são esses caras aqui, contato fixo, contato móvel, né? E, deixa eu ver se dá para ver, o conducting, essa parte de cima que conduz corrente, a parte de baixo tem que ser isolada, e aqui é o volume do puffer, aqui que é aumenta ou diminui em função da posição do contato móvel. Tá? Então é basicamente isso. Então deixa eu tentar desenhar, fazer um outro desenho aqui. Eu prefiro fazer uma coisa assim. Você tem um contato, a ele você tem uma espécie de êmbolo. Caramba, estou horrível meu desenho aqui. Então, esse êmbolo aqui, ele fica em volta do contato. Se eu aparece aqui. Você tem um furo aqui, você tem SF6 de um lado. Quando isso aqui se movimenta, de um lado para o outro, você injeta SF6 aqui. É basicamente isso. Então o que faz aqui? O SF6 está aqui dentro. Tá? Bom, e aqui tem uma explicação de como funciona. Então, com desenturatura, o deslocamento do êmbolo, em cuja extremidade se encontra o contato móvel, pressiona SF6 no interior do vaso, onde o gás é forçado a penetrar na região dos contatos, roubando o calor e extinguindo o ar pelo aumento da pressão. Tá? Essencialmente é feito dessa maneira. Isso aqui é um outro exemplo, mostrando esse F6. O que acontece, tá vendo que o êmbolo vai se deslocando aqui para cima, né, vai diminuindo o espaço aqui, né, depois aumentando de volta. Então aqui tem uma explicação certinho de como funciona isso que eu falei, só um resumo do que eu falei aqui, tá? Acho que dá para ler quando vocês baixarem o documento. Quais são as características, então, dos disjuntores de autocompressão, esses de SF6 que eu falei? Eles têm um projeto mais simples que o de dupla pressão, porque eles não requerem os compressores. Né? Por não terem compressores, eles dispensam a instalação de um equipamento adicional que impede a liquefação do SF6. Então, quer dizer, quando você tem o de dupla pressão, você precisa aquecer o SF6 para impedir que ele vire líquido. Né? Então, é mais um E adicional ao seu mecanismo de desligamento do sistema. Quer dizer, se você tem falha no aquecedor ou falha no mecanismo de abertura, ou falha no gás, você tem a falha do seu disjuntor. É um E grande, né? Quer dizer, mesmo que você tenha baixa taxa de falhas em cada um desses mecanismos, a multiplicação dessas três taxas de falha pode produzir um disjuntor com uma taxa de falhas inaceitável. Obviamente, para o nível de tensão que é usado SF6, a taxa de falhas é baixíssima, mas ela existe. Tá? A maior parte da pressão produzida pelo sopro nos disjuntores de autocompressão é criada pela própria energia no mecanismo de acionamento, ou seja, a mola que traciona o êmbolo produz o efeito que eu falei. Né? Então, ele precisa de um acionamento de alta energia, diferentemente do que é usado, que é o mecanismo de mola. Mas, mesmo assim, ele não precisa da bomba e nem do aquecedor. Tá?
Desde que ele vem sendo utilizado, existe uma experiência operacional que diz que as falhas do disjuntor devido à capacidade disruptiva, ou seja, a incapacidade de interromper o arco elétrico, são pequenas, né? E a maioria das falhas é de natureza mecânica. E, portanto, os fabricantes eles não estão mais interessados em modificar a forma como o arco elétrico é extinta, né? Do mecanismo de puffer. Mas eles ficam modificando o mecanismo hidráulico ou pneumático de acionamento do êmbolo. Basicamente é isso. Né? A ideia sempre é reduzir a complexidade dos mecanismos, porque quando o mecanismo é mais simples, ele requer uma manutenção mais barata, menos manutenção e com uma confiabilidade ainda maior. Tá? Os mecanismos de autocompressão são parecidos com o de autossopro. Muda um pouco essa questão de redução na energia necessária para a extinção do arco. Né? Quer dizer, então você tem, na verdade, o de dupla pressão, tá? E o de autocompressão, que tem o mecanismo de puffer, que pode ser também de autossopro, tá? Mas são parecidos, que tem o puffer, os dois têm o puffer, tá? Então, ela representa um passo significativo na direção de reduzir a energia de acionamento necessária, né, e a solução ideal seria o arco fornecer energia de pressão para o sopro. Como o arco é um fenômeno físico de alta energia, você poderia usar essa energia para movimentar o próprio êmbolo. Né? O problema de você necessitar da energia do arco para produzir a movimentação do mecanismo de abertura é na hora que você não tem arco para promover a abertura. E quando isso vai acontecer? Quando você precisa fazer manobra na subestação. Eu preciso manobrar a subestação para fazer manutenção no disjuntor. Beleza, enquanto não acontecer o curto-circuito, eu não posso fazer manobra porque não tenho arco elétrico suficiente para promover a abertura do disjuntor. Então, o mecanismo de autossopro parece interessante, mas você precisa tomar cuidado na quantidade de energia que você precisa para abrir o disjuntor, e essa energia deve existir mesmo quando você não tem curto-circuito. E a energia, quando você não tem curto-circuito, é bem menor. Né? Então, esse problema que eu estou falando, esse tem três aqui. Tá? Então, você tem um mecanismo com duas câmeras, quer dizer, parece um de puffer convencional, só que com duas câmeras aqui. Tá? Aí você tem uma câmera de pré-abertura, e é nela que aparece o contato elétrico, e esse contato produz a expansão do gás, hein? E empurra o êmbolo para baixo, e essa energia que empurra o êmbolo para baixo promove também, né, o início do acionamento que vem pelo mecanismo hidráulico ou o mecanismo pneumático que eu já falei. Tá? Então, seria uma pré-abertura aqui. Ó. Se vocês perceberem, aqui eu tenho duas câmeras. Tá? É isso que eu estou falando. Tem essa câmera aqui, seria aqui o self-blast, seria a pré-abertura e depois a abertura convencional. E as válvulas aqui, né, que empurram esse F6 para cima. Né? O F6 é empurrado aqui ou aqui, tanto faz. Na verdade, acho que aqui você não faz nada disso. Acho que você só mantém esse F6 aqui constante, isso aqui empurra para baixo, e essa válvula aqui, simplesmente, ela permite a entrada desse F6 quando você comprime esse F6 para baixo, aqui, o F6 entra aqui em alta pressão e reduz o arco elétrico, mais ou menos desse jeito aqui. Vamos pegar o desenho do outro, é um pouquinho diferente. Esse cara aqui só tem um, tá vendo? Não tem a outra câmera aqui em cima. Tá? Pessoal, quem tiver interesse, não consegui entender direito, está escrito aqui em inglês, quiser ler um pouco melhor, pega o livro lá da Taesa, que eu deixei o link na página, tá? Que ela, prospecção, putz, eu esqueci o nome agora, procurar. Eu não sei o que aconteceu com esse PDF que eu abri aqui, não sei se é por causa que eu tenho um PDF, mas minha letra ficou horrível nesse PDF. Então eu vou escrever isso aqui, gente. Procurar o livro da Taesa. Disciplinas.
Lá no livro da Taesa tem a explicação de todos os disjuntores. É um livrão grande lá. Eu recomendo para quem for trabalhar no setor que tem esse livro. É um livro gratuito, ele foi resultado de um P&D do setor feito pela Taesa. O livro é um livro, o engenheiro que capitaneou esse livro, ele chama Fronten, o pessoal chama ele, tá? É o organizador. Então, o sobrenome dele é Fronten. E eu tenho o link para baixar no site da Taesa, tá? O ano passado eles tinham tirado do ar por alguma falha deles, eu avisei. Esse ano, no começo do semestre, estava no ar, que eu dei uma checada. Então, se alguém quiser abrir lá e checar para mim se está ok, por favor, eu agradeço. Deve estar na página principal, tá? Junto com o link para essa apresentação aqui também. Então, nessa solução aqui do alto sopro, a câmara de extinção é dividida em duas sessões, como eu falei, a sessão de alto sopro e a sessão de puffer. A sessão de puffer tem o funcionamento mais ou menos igual que eu falei para vocês. As duas sessões são separadas por válvulas de alto sopro, pode ser uma só, pode ser duas. Quando são interrompidas correntes elevadas, a pressão na sessão de alto sopro gerada pelo ar vai ser tão alta que vai empurrar para baixo o êmbolo do disjuntor e vai fechar a válvula, não vai ter pressão suficiente para o SF6 entrar ali, né? E aí o gás pressurizado vai fluir através do bocal e extinguir o arco. Quando você tem baixas correntes, ou seja, está fazendo manobra, o arco não tem energia suficiente para gerar uma pressão alta, e aí o SF6 vai fluir para dentro dessa câmara, né? E aí o gás vai ajudar no desligamento do arco, né? Comparado com o disjuntor convencional, a energia requerida pelo mecanismo pode ser reduzida até 50%. E aí permite a utilização do mecanismo do tipo mola, que é o mecanismo mais confiável dos mecanismos utilizados na abertura de disjuntor, tá? Porque é mola. Você armou a mola com um mecanismo elétrico, pode ser um motor elétrico, o motor elétrico lá armou a mola, e a mola fica travada. Na hora que você precisar abrir, é só destravar a mola, né? A mola travada, ela vai funcionar dali a 50 anos como ela deveria funcionar no momento que ela foi travada, né? Então, é o equipamento mais seguro para a abertura do disjuntor. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é uma explicação, então, do mecanismo de alto sopro, falando das duas câmeras, tá? E falando, inclusive, como funciona, né, o mecanismo aqui da válvula, aqui nesse caso está aberta, quando você tem a abertura do dispositivo numa situação que você tem baixa energia do ar. E a explicação que eu falei está aqui, tá? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Estão me ouvindo ainda? Faltam 2 minutos para terminar. Aí teria aqui um desenvolvimento histórico de cada um dos dispositivos, tá? Então, o disjuntor ar comprimido necessitava até 10 câmeras de extinção do arco em série para uma instalação de 420 kV. Se for um disjuntor de pequeno volume de óleo, você precisaria de 4 câmeras, dá para ver as 4 câmeras aqui de extinção, aqui são as 10 câmeras, tá? Naquele esquema lá de cross blast, que eu expliquei para vocês, né? Que aí você tem um treco em Y ali para permitir então que o arco seja extinto, né? Aqui são 4 câmeras, e aqui você tem 2 câmeras para 550 kV, são essas 2 câmeras aqui em cima para extinguir o arco num disjuntor SF6. Tá? Disjuntores a vácuo, deixa eu ver só quantos slides tem aqui. Depois eu vou falar sobre mecanismo de acionamento, então eu vou falar aqui do disjuntor a vácuo. Eles têm uma câmara de vácuo como elemento de extinção do ar, com a magnitude aí inferior aí da ordem de 10 a menos 8 atmosferas. Eles são ainda usados em redes de média tensão, porque quando você tem muitas manobras, o vácuo é a melhor solução, né? Você consegue manter o vácuo ali. Nessa situação, você pode reduzir bastante a distância entre os contatos. Obviamente, a distância está também relacionada com o nível de tensão, né? E esse é um equipamento que, por ter uma distância entre os contatos bastante reduzida, ele pode ter uma dimensão pequena. Tá?
Isso aqui está meio ruim de enxergar, mas você tem um contato fixo, contato móvel aqui embaixo, né? E a câmera de distinção aqui, olha, aqui eu não consigo identificar aqui por esse desenho se a câmera de distinção é tudo esse negócio branco aqui, ou se o contato fixo e o contato móvel estão separados só por esse espacinho aqui. De todo modo, quando a gente voltar da pandemia, né, da nossa quarentena, a gente vai na sala A122, depois lá e tem um disjuntor a vácuo em corte ali, para vocês verem a distância entre o contato fixo e o contato móvel. Tá? Uma distância bem pequena, ali deve ser da ordem de alguns centímetros, não me lembro de cabeça agora, tá? Então aí você consegue fazer um disjuntor bem pequeno lá. O disjuntor tem uma dimensão bastante reduzida, deve ser para nível de tensão de média tensão. Tudo bem, pessoal? Bom, para a aula de hoje, o que eu tinha era isso, tá? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, perguntem. Com relação, alguns de vocês tiveram dúvidas com relação à atividade, tá? E eu falei para vocês na aula que eu forneci oscilografias, inclusive para eventos de curtos-circuitos externos. Então, deixa eu contar um pouquinho como é que é o sistema. Deixa eu colocar aqui uma página adicional. Aliás, eu vou fechar essa apresentação, porque eu vou fazer o upload. Aliás, eu não vou fazer o upload dela para o sistema, gente, porque não precisa, tá? Esse aqui vocês já estão descolados nisso daí. Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês, só para falar sobre a apresentação, desculpa, o trabalho. Então, o trabalho de vocês, ele está protegendo um sistema dessa maneira aqui, ó. Um sistema de 500 kV, onde você tem um esquema de linha desse jeito. É parecido com isso, não é exatamente isso aqui não, tá, gente? Tá? Então, vocês têm esse conjunto de linhas, você tem uma derivação no meio de uma linha aqui, um esquema chamado entra e sai, que entra na subestação e sai da subestação. Vocês estão protegendo essa linha aqui, ó, tá? E eu forneci para vocês medições de corrente daqui e daqui, tá bom? Acontece que eu simulei uma pancada de curtos-circuitos. Então, eu não me lembro exatamente quais foram os casos que eu forneci para vocês, mas eu dei curto aqui também, ó. Tá? Dei curto aqui, dei curto aqui. Então, pode ser que vocês, alguns grupos aí, tenham pego oscilografias que envolvem curtos externos. Porém, as oscilografias estão sincronizadas no microsegundo. Tá? Ou seja, se vocês medirem corrente num terminal e a corrente estiver assim, e vamos lá, peraí. Vou refazer o que eu falei, para não confundir mais vocês. Deixa eu apagar isso aqui. Aí. Vamos desenhar aqui a forma de onda de corrente. Então, tem uma forma de onda de corrente tá desse jeito aqui. Né? Então, a minha senoide distorcida está assim. Vamos imaginar que isso aqui seja terminal local, terminal remoto. Se isso aqui for meu I local e a minha polaridade do TC tiver assim, se a minha polaridade do TC no terminal remoto tiver assim, a corrente no terminal remoto tem que estar assim, certo? Porque ou a corrente está nesse sentido para cá, ou está nesse sentido para cá. Certo, gente? Então, qual que é a dica que eu peço para vocês para ter certeza se o TC está com a polaridade desse jeito? Porque ele pode estar com a polaridade desse jeito aqui, ó. Pode ser isso aqui, ó, um ou. Pode ser essa ou essa. Se acontecer uma ou outra, quer dizer, vai inverter essa corrente aqui. Por favor, olhem a pré-falta. Não é a pós que vocês têm que olhar. Vocês têm que olhar a pré. Quer dizer, se tiver desse jeito, eu sei que as polaridades estão olhando para dentro da linha. Se tiver vermelho e preto no mesmo sentido, quer dizer, se tiver o vermelho
desse jeito aqui, significa que as polaridades estão olhando as duas para um lado, não as duas para dentro da linha. Tá claro, pessoal, isso aqui? Então, olha a pré-falta, por favor. Tá. Professor, Diga. no caso do meu grupo, a gente observou que as correntes pré-falta, elas não estão exatamente alinhadas. Tem uma defasagem pequena de menos de 10 graus, mas... Beleza. Não, lembrem-se, 10 graus eu acho muito, tá? Mas lembre-se o seguinte, tem capacitância aqui, tem capacitância aqui e tem capacitância aqui. Sim. Então, a corrente que sai de um TC não entra no outro, porque eu tenho corrente de deslocamento na linha, tá? Não é só isso, né? Eu tenho coisas acopladas aqui, né? Então, o modelo elétrico não é perfeito, porque a linha tem acoplamento, tá bom? Então era isso mesmo, era uma hipótese que a gente tinha. Então a gente não precisa se preocupar em corrigir essa defasagem pré-falta. Não precisa corrigir defasagem, tá? Elas estão rigorosamente sincronizadas. O que pode acontecer é isso que eu falei, a polaridade dos TCs tem que checar com a pré-falta, tá? Tranquilo. Caso um ou caso outro, e qualquer diferença que dê, essa diferença é em função da corrente capacitiva, tá bom? Tá. Isso aí, pessoal, estão liberados. Deixa eu parar a gravação aqui.